Pessoal, no episódio de hoje nós temos um espaço onde a gente descomplica o mundo financeiro para você. Eu me chamo Saul. E eu me chamo Heloísa. E hoje a gente tem convidados especiais para falar sobre linhas de crédito. Luísa, afinal, o que são linhas de crédito? Linhas de crédito são valores que as instituições financeiras disponibilizam como um empréstimo simples e fácil, empréstimos autorizados, para você pagar depois quando você tiver condição. Então, eles estão ali disponibilizando certos valores que no momento você não tem e com o compromisso de pagar depois. Certo. Maria, como o crédito funciona e por que pode ser uma armadilha se mal funcionar? Então, quando você usa uma linha de crédito, está assumindo um compromisso financeiro com o banco. Então, o valor que você pega emprestado, ele vem acompanhado de juros. E aí que está a armadilha. Se você não se planeja para pagar, os juros vão acumulando e aquela dívida que parecia pequena para você no comecinho vai virar um problemão, uma bola de neve. Muita gente entra no rotativo do cartão ou no cheque especial sem perceber que os juros ali são altíssimos e acaba perdendo o controle. Edith, como um empréstimo pequeno pode virar uma grande bola de neve? O empréstimo pequeno pode virar uma bola de neve simplesmente se a pessoa não ficar atento, começa a fazer compras desordenadas, sem necessidade. E aí, quando vai ver, a parcela está muito alta e não consegue pagar. Aí, daí forma uma bola de neve imensa e temos que apelar para parcelamento do cartão. Aí, aí já viu. Aí você se lasca, né? Aí gera reparcelamento, parcelamento. Aí você parcela e a cada bola de neve, juros, e a gente jurando que tá saindo da dívida e os juros só aumentando. Então, meninas, em relação, de modo geral, como vocês acham que vocês conseguem, pode ser utilizado, na verdade, o crédito de forma consciente? Assim, eu acho que o crédito surgiu para nos ajudar em compras que a gente, como eu disse, né? O crédito é aquele dinheiro que a gente não tem no momento. Então, quando você vai fazer uma compra grande ou uma compra de um valor, assim, que é possível, uma coisa que o crédito disponibiliza, que ele é perfeito, que é o parcelamento, né? Então, eu acho que quando você vai fazer uma compra com um valor que realmente não dá para pagar ali agora, mas é uma compra, tipo, essencial, por exemplo, uma geladeira, alguma coisa assim, que você realmente vai precisar, mas nem sempre todo mundo tem o valor completo de uma geladeira. Então, o crédito tá ali para você, tipo assim, poder adquirir um produto, e pagando ao longo do tempo. Você tá ali, então você não vai pagar um almoço no crédito. Se você não tem dinheiro para sair para almoçar, não saia para almoçar. Mas, se você tá precisando de algo que você consiga parcelar... Porque, assim, o erro do crédito é você achar que você tá com aquele dinheiro. Você não tem aquele dinheiro. Ele tá sendo emprestado. Então, você vai ter que pagar depois. Então, se você tem condições esse é o erro, né? Daí que vem o parcelamento, os juros. Então, se você tem condição de pagar no débito um luxo, assim, uma coisa... tô indo almoçar, um lanche, ou um supermercado, alguma coisa assim, mas... Não luxo que eu quero dizer, né? Mas uma coisa do dia a dia, assim, usa o débito. Porque você vai ter uma noção maior do que você dos seus gastos, né? O crédito tá ali para ajudar você a comprar algo de maior valor. É importante também a gente falar que o crédito tem que ser usado de forma estratégica. Uhum. Porque nem sempre Se o parcelamento, ele compensa também. E a gente nem sempre... É melhor você se organizar para que você compre no débito, ou então de outra forma, crédito, né? Realmente, a chave é ter o controle, você se planejar para não cair nessa bola de neve. Porque, além do valor que a gente tem que pagar de uma determinada compra, vai vir os juros, vai vir... Enfim, você, às vezes, deixa de pagar uma conta essencial porque você se enrolou com uma compra, sei lá, de um notebook, e você precisa pagar, e aí vai atrasando outras coisas, e você vai acumulando tudo, vai acumulando em cima de uma coisa. E essa questão do
reparcelamento, do parcelamento da dívida, enfim, a gente tem que entender que é os juros em cima dos juros, em cima dos juros, que é em cima do juro. Então, provavelmente, você vai estar pagando uma conta 3 vezes, sendo que você poderia ter se organizado, que poderia acabar saindo de forma benéfica para você, né? Ia sair bem e acabou se tornando uma coisa que foi malefício, né? E é outra organização na sua vida, né? Quando você cria, querendo ou não, um cartão de crédito, é uma responsabilidade. Por exemplo, eu tenho 3 cartões de crédito. Para eu lembrar que os 3 estão sendo pagos, que vencem em 3 dias diferentes, eu tenho que anotar, tipo assim, meu Deus, esse cartão vence tal dia, esse vence no outro. Então, é tipo assim, uma responsabilidade que você tem que controlar. E é uma responsabilidade muito importante. Então, por isso que eu acho que, realmente, cartão de crédito você tem que... Quando você se empenha a ter um cartão de crédito, você tem que ter uma responsabilidade muito. Porque já aconteceu comigo de eu esquecer de pagar, tipo assim, a fatura, né? Porque eu achei que era num dia e foi em outra. E aí já veio juros. E não é que nem... Você não pode negociar. É juros e se você não tiver o dinheiro, não tem o que fazer. Que é onde entra o que a dona Judith falou, né? Sempre... Tem que ficar atento também para nós ficarmos com crédito, né? Um extra, porque, de repente, surge uma necessidade. A pessoa está doente, precisa comprar remédio, precisa fazer uma consulta ali particular, ou mesmo um parente. Surge uma emergência, assim. Então, você tem que ter... Crédito tem que ser sempre muito bem investido. Muito bem investido. Compras pontuais. E não a pessoa ficar atenta para não ficar comprando coisas desnecessárias, né? Outra armadilha que a dona Edith falou, que eu também acho que é muito... Corta que eu esqueci, deixa essa parte. A gente poderia ver também a questão de... Teria que saber diferenciar os modelos de crédito, porque existe o crédito do cartão de crédito e existe os créditos que são os financiamentos, não financiamentos, os empréstimos do banco, na verdade, né? Que também é uma forma de crédito, por exemplo, que nem o Crédito Amigo, que no caso... A questão da margem. Isso, que no caso é um investimento que em tese você iria retornar o valor para o banco com o investimento. Seria um retorno para você ir para o banco. E as pessoas acabam confundindo e pegando para pagar, só que é aplicado um juro altíssimo em cima, que acaba virando a bola de neve, o descontrole, e acaba sendo uma armadilha para muita gente. Nesse caso, eu mesmo já entrei nessa. Fui pedir dinheiro no cartão, e aí chegou uma hora que eu tive que parar e ficar só pagando a dívida, porque chegou num juro muito alto, e aí eu fiquei... sem o cartão, tendo que pagar só aquelas parcelas e o juro altíssimo. Fiquei sem condição mesmo. E você acha que às vezes o crédito é seu amigo, porque do nada você tá com limite de R$200, do nada seu limite tá R$1.500 e você acha que tem R$1.500, você não tem R$1.500. Você tem que, tipo assim, sabe? É uma abertura muito grande que eles dão pra gente. Pra gente o quê? Se lascar e depois ter que pagar mais. E nós que somos mulheres, então, chega numa loja, olha um produto... Não, se parcela, fica mais barato. Vê uma maquiagem, eu como dona de casa, passo numa loja, vejo 1001 coisa para casa mesmo, para mim. Eu fico sem saber o que comprar, aí tenho que... maneirar, né? Maneirar, né? Tem que maneirar, porque do contrário, e às aí vezes não a gente vai certo. pensando, não, eu preciso disso aqui, eu tô precisando disso aqui. Aí às aparece vezes, outra coisa que a gente também tá precisando. É uma tentação, né? O crédito é uma tentação. O crédito é uma tentação enorme. E aí, Luísa, eu queria saber, até porque em conversas anteriores, tu já mencionou que tem experiência com cartão de crédito nessa parte do mundo financeiro, e eu queria saber de ti. Qual é o melhor momento para se abrir uma linha de crédito? Qual é o melhor momento para se pegar um cartão de crédito? Assim, aos meus 16 anos, eu já via minha mãe comprar com cartão de crédito. E isso foi uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Eu acho que você só entende o que é um cartão de crédito quando você tem um cartão de crédito. Eu não sabia muito bem a diferença do débito do crédito, porque é algo que não é ensinado em muitas escolas, que eu acho isso erradíssimo. Eu acho que a educação financeira não devia ser só até o 5º ano. Eu acho que a educação financeira devia ser, sim, uma matéria implementada, né, na escola. Mas eu acho que o permitido em muitos bancos, a maioria dos bancos, é aos 18 anos.
E eu acho que isso não é mais que certo. Porque eu acho que quando você tem 18 anos, tem uma mentalidade completamente diferente. Muitas pessoas têm essa mentalidade antes, mas eu acho que com 18 anos você corre o risco de responder por várias outras coisas. Então, quando você tem 18 anos, você sabe que você tem que responder por isso, entendeu? Você sabe que você tem que responder por isso, por várias outras coisas. Então, quando você tem 18 anos, a pessoa já pode ir... Já tem juntando um dinheiro, já tem procurando trabalho, já sabe, tipo, já tem uma cabeça formada para entrar na vida adulta. Então, eu acho que quando a pessoa tem essa responsabilidade, essa ciência que ela tem que responder e estar responsável por algo, assim como se você fizer 18 anos, você sabe que se você cometer um crime, você está preso, entendeu? Então, eu acho que essa faixa dos 18 anos, e quando você começa a desenvolver uma relação financeira de maioridade mesmo, eu acho que é a fase mais importante. E os bancos estão cada vez investindo mais em um público jovem, né? Nós vemos aí a diminuição do limite de idade. Antes, uma pessoa para ter um crédito, há muito tempo, era necessário ter uns 21 anos, uma pessoa madura. Hoje, os bancos já abrem exceções para crianças de 16 anos, né? Dona Edith, eu queria saber da senhora, tem algo que a senhora sabe hoje que a senhora gostaria de ter descoberto antes sobre as linhas de crédito? Olha, antes eu não tive orientação sobre isso. Hoje eu já estou bem mais consciente sobre as linhas de crédito, né? Sobre os juros, que são muito altos, entendeu? Que recai sobre nós. Então, hoje, para mim fazer um empréstimo, usar um cartão de crédito, eu já sou bem mais passiva, entendeu? Assim, tem alguma cilada que a senhora pontuaria, que a senhora hoje sabe que não faria, se soubesse? Era pedir dinheiro emprestado no cartão. Empréstimo, né? Empréstimo no cartão. Aí, essa daí eu não faço mais. Uma cilada. Para fazer um empréstimo assim, como é que se diz? Na linha de crédito, eu faço. Mas no cartão, mais não. Assim, por fora, que os bancos emprestam sem ser no cartão. Porque tem o Pix do crédito também, às vezes, né? Você pede um Pix, aí paga com um pouquinho de juros, eu acho que é o Nubank, eu sei que tem. E aí, tipo, ele vem na fatura do seu cartão, não chega a ser um empréstimo. Não, é no banco mesmo. Sim, no diretamente banco, né? Com os bancos, com as financeiras que fazem esses financiamentos. Inclusive, esse negócio do Pix de crédito que eu tava falando agora é, tipo, bem perigosinho. Porque você acha que não é nada, né? Porque é tipo um Pix de imediato ali e ele vai pra sua fatura. Mas ele tem um jurozinho bem... Aí você consegue parcelar. E aí eu, tipo... Inclusive, essa semana eu fiz uma compra, tipo, muito engraçada. Fui inventar de parcelar e eu não vi que quando eu colocava pro próximo mês, ela, tipo, dobrava de valor. Gente, sério, foi tipo assim... Quanto mais tarde você coloca pro próximo mês... Quanto mais tarde você coloca pro próximo mês, ela vai aumentando. Juros. E, tipo, uma compra que você faz, sei lá, de R$10, daqui a pouco ela tá em 21 e você não... E você acha nem viu. E você acha que é tipo Justamente. assim, não, é só R$20. Mas, tipo assim, de 20 reais, você Sendo vê que você tá fazendo uma compra da metade do valor. Exatamente. E no cartão de crédito, quanto mais você parcela, dá aquele espaço de parcelas, 3, 6, 10, o juro é bem maior, entendeu? Sim. No caso, podendo usar, se for parcelar, parcela em 2, em 3, né? no você mínimo. vai pagar de todo jeito. No mínimo, porque quanto mais você... eu vou pagar em 10 parcelas, mas o juro é imenso, muito alto. Pode? Falar sem dar com o microfone? Pode. É porque não ia pegar não, mas enfim. Sobre a questão do crédito, ele realmente é amigo e ele é inimigo. Muitas vezes a gente tem que ver a questão, tem que ser estratégico nisso, porque muitas das coisas que a gente compra é sem juros. É importante nessas coisas que são sem juros, se você pode parcelar, se você pode comprar no cartão, é interessante que a gente compra. Por quê? Porque normalmente o juro ele já veio calculado no valor. Por isso que no débito ele não vai mudar e no crédito ele não vai mudar. Porque os juros do cartão ele já veio calculado no valor. Por isso que é importante você ter essa dimensão, esse conhecimento
ter essa questão da sua responsabilidade financeira em relação a isso. É importante você ter os olhos abertos a esse tipo de coisa. Só o negócio a questão da Luísa sobre a questão da idade financeira, eu acho importante também, porque com 18 anos, a responsabilidade vai ser sua e somente sua e ninguém irá tirar. Exatamente. Vai ser no seu nome, com o seu nome, com as suas próprias mãos, com os seus dados. Então, antes disso, acaba que você tem a condição de repassar para alguém ou coisas do tipo, né? Você ainda não pode assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, acho importante os bancos firmarem nisso, apesar de hoje em dia tem alguns bancos que já estão liberando conta a partir de 16 anos. Então, tem bancos que até menos, tipo, não crédito, mas... Mais débito, né? Mais débito, com menos. Tipo, o Inter e o PicPay, eles liberam a conta Tem antes. vários outros bancos bem C6 não conhecidos, também. C6. E tudo isso envolve também o limite, né? Normalmente, para o público mais jovem, é liberado um limite menor, algo mais limitado. Então, justamente, é importante essa questão de estar o olho aberto, né? Os bancos também observam muito a questão do bom histórico hoje, né? Então, Maria, eu te pergunto, é possível construir um bom histórico desde hoje? Com certeza. A gente também... Vamos voltar aqui para o comecinho que a gente estava falando sobre a questão do controle. Se a gente tiver controle sobre as contas que a gente tem a pagar, a gente vai tendo uma visão das parcelas que a gente tem que pagar, de cada compra no crédito que a gente faz. Só que também é importante, do que a gente já falou, importante fazer compras pontuais. Tipo, não exagerar na compra do crédito, porque, eu tenho esse limite aqui, eu posso muito bem comprar essa coisinha aqui e não vai dar em nada. Vai sim. Responsabilidade, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E também essa questão do limite para jovens que estão começando a usar agora conta no banco. O valor que é liberado não é pontual. Tipo, você tem 16 anos, você vai receber R$50 de limite nesse banco aqui. Muita gente, assim que faz uma conta num banco, principalmente banco digital, que agora tá anos-luz, né? Na frente. Tipo assim, eu conheço pessoas que fizeram uma conta no Nubank, por exemplo, e tiveram o limite de R$50. E já gastaram na primeira vez que usaram. R$200. E já estoura, assim, em um dia, 2 dias, em menos de um mês, você já estourou o limite do cartão porque você não teve controle. Você não teve a informação. É a falta de experiência. A falta de experiência, a falta de informação. Aí recebeu aquele crédito ali, fica naquela euforia. Eu preciso usar, como é que usa? Eu quero usar, sim. Tenho tanta coisa pra comprar. E os pais também, né? Principalmente, eu acho que existem muitas... Como estão sendo liberados, como o Saul falou, estão sendo liberados muitos créditos mais para as crianças mais novas. Os pais também deviam ter um olho mais aberto, né? Assim, pro que os seus filhos andam comprando. Porque já que a gente não tem... Às vezes os próprios pais são exemplos de pessoas que vivem num consumismo, né? Numa sociedade do consumismo, do comprar direto, da facilidade da compra, da facilidade do crédito. Muitas vezes os pais são, de certa forma, um mau exemplo para os filhos, né? Certeza. Mas com certeza essa pontuação do olho paterno é muito importante. Então, gente, antes de encerrar, eu só queria perguntar aos nossos convidados se ela tem algumas considerações finais, alguma coisa que vocês, no decorrer da conversa, desenvolveram, ainda tem curiosidade de perguntar, ou interagir entre vocês. Eu acho que isso foi uma conversa muito importante, assim, sabe? Principalmente para vocês que vão ver e assistir isso. Eu acho que isso devia ser implementado mais nas escolas e, tipo, fico muito feliz que a gente tá podendo gravar e falar um pouco mais das nossas experiências para outras pessoas, outros jovens também, que assim como a gente vão entrar nesse mundo agora e vão poder ter essas experiências, mas com um aprendizado e um cuidado maior vindo das nossas recomendações, né? Então, eu fico muito feliz e eu acho que é muito válido tudo que a gente falou aqui. Maria, alguma coisa? Edith? Eu quero dizer o seguinte, que foi maravilhoso estarmos juntos aqui. Foi uma experiência para mim também, com vocês jovens, porque eu aprendi com vocês. Vocês são jovens. Eu já tenho mais idade do que vocês, mas eu aprendo muito com vocês, entendeu?
o dia a dia de hoje são bem diferentes da minha época. Então, com vocês aqui, eu fui uma que aprendi bastante com vocês. Foi maravilhoso. Espero que vocês também tenham aprendido muito com a gente, né, nesse nosso bate-papo. E vamos encerrar por aqui, ensinando. Nosso intuito era ensinar de forma que vocês conseguissem usar o crédito de forma consciente, que vocês entendessem como é e como funciona as linhas de crédito. E antes de finalizar, eu queria deixar o nosso agradecimento para nossas convidadas, né? Nós aprendemos desde pessoas mais jovens quanto pessoas mais experientes, como a dona Edith, que pegou a transição, né? Do um banco mais físico para um banco mais acessível, um banco online, digital, e talvez tenha visto mudanças e hoje pode compartilhar a experiência dela conosco. Perfeito. E foi a realidade. Com vocês, eu aprendi. E também é muito importante ter esse tipo de informação, assim, com tanta facilidade, como que a gente está tentando fazer aqui. É importante participações que nem a dona Edith, como a da Luísa, como a da Maria, porque a gente tem aqui uma faixa etária muito diferente, que viveu épocas diferentes, com facilidades diferentes, e que a gente vê que tem o mesmo tipo de conflito. Então, isso mostra que não foi amadurecido essa questão, esse conhecimento, né? Ainda é muito... um problema para todo mundo. Porque apesar da gente ter na consciência que a gente tem que ter o controle, a gente vai eventualmente perdendo. Exatamente. A gente vai se perdendo com o capitalismo tá aí pra isso, o capitalismo gente. vai... A gente vai consumindo crédito, o capitalismo vai consumindo nossa cabeça e a gente vai consumindo crédito. E isso mostra também que é um ponto que a gente ainda tem que trabalhar muito, né? Porque já é muito falado, a gente já sabe antigamente a gente só escutava falar que alguém se ferrou com o crédito, com o empréstimo, enfim, alguma coisa desse tipo. Tá aí, tem uma série muito famosa hoje em dia, que é o Round Six, né? Tipo, que mostra literalmente o que as pessoas fazem hoje por dinheiro, por dívida, por não saber administrar o dinheiro. Enfim, eu falei sobre essa série porque é uma série muito maximalista, né? Mas, enfim. Mas é o que realmente... É uma crítica social, claro. Mas é o que realmente as pessoas estão ali porque não sabem administrar e fazem tudo pra poder, né? Ter mais e mais e mais. E a gente tem que entender que a gente... Claro que vai sempre almejar mais, mas com responsabilidade e cuidado. E é isso. Também tem um filme que é uma comédia romântica, mas fala sobre a questão do descontrole com o crédito, que é Os Delírios de Consumo da Becky Bloom. Que ela simplesmente acha... Ela é uma mulher adulta, que ela trabalha, ela ganha o próprio dinheiro, só que ela acha que o crédito é um dinheiro que o banco dá pra você e você não precisa pagar nunca. Eu era assim. É tipo, papai e mamãe estão me dando dinheiro, eu não preciso pagar papai e mamãe. E aí ela vai se endividando, e aí um dia ela descobre que ela não tem mais limite no cartão dela, e não tem mais margem pra conseguir pagar, ela não tem mais nada. Ela se afundou tanto porque ela não tinha esse conhecimento. Ela já era uma mulher madura, mas ela não tinha a maturidade de entender como funciona o crédito. E aí é até importante, né, a gente ressaltar, né, explanar aqui a diferença entre o débito e o crédito. O débito, ele é tirado, o dinheiro é retirado, né, diretamente da sua conta, na hora, o seu dinheiro. Agora, o crédito é realmente, como foi falado, parece que o dinheiro é do banco. Ele ainda não é seu. Talvez a primeira parcela seja descontada imediatamente, mas o banco já pagou o valor integral do bem, certo? As outras parcelas que ainda vão ser descontadas, sob pena ou não de juros, né? Essa importante é crucial para nós ficarmos ligados no mercado financeiro. Então, gente, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido o intuito do nosso vídeo, do nosso podcast, dessa roda de conversa, que é trazer para você como utilizar o crédito de forma consciente. A gente tentou explicar para vocês, é claro que é muito mais abrangente do que isso, mas a gente tentou trazer para vocês de uma forma mais simplificada, de uma forma mais enxuta, para que vocês conseguissem absorver, tanto quanto a gente aqui conseguiu fazer essa troca de conhecimento. Então, se vocês tiverem gostado, compartilha com os amigos, deixa sua opinião aqui nos comentários aqui embaixo. E acho que é isso, né, gente? Vocês têm mais alguma coisa para falar? É isso mesmo.
Acho que é isso, só agradecer pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E é isso, galera. Levem pro coração e pra vida essas dicas dadas aqui nesse podcast. Então, realmente, só agradecer a participação de todos os convidados, né? Que a gente conseguiu reunir uma galera bem diversificada, desde de uma faixa etária mais avançada, da galera mais nova, né? Então, é bem importante isso, porque até frisa a questão de que é uma dificuldade que, mesmo sendo tratada de diversa forma, como ela citou em filme, em série, mas ainda é uma dificuldade enfrentada por muita gente, na verdade, por todo mundo ainda, que não conseguiu entender a diferença. Foi um prazer para vocês estarem aqui comigo hoje, mas eu agradeço a presença. Gente, tá bom. E até o próximo. Até a Foi próxima. muito bom estar aqui com todos vocês. Tchau. participação. Dá todo mundo tchau pra galerinha. Boa noite. Dá tchau pra galerinha. Tchau. Tchau. Pronto, gente. Acabou. Ai,